A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nesta manhã de terça-feira, dia 17. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha nos direcionar nesse dia, porque nós precisamos sim de direção, nós precisamos que Deus esteja à nossa frente, nos iluminando a cada passo que damos, né? Eu estava ontem à noite, nós começamos ali na igreja uma semana de oração, é semana que nós vamos ter a nossa ceia, a Santa Ceia, e nós fazemos assim, oração durante a semana, para nós ceiarmos. E assim que chegamos da oração ontem, eu estava lendo uma passagem da Bíblia, né? Uma passagem da Bíblia, não, um livro. E aí eu fui buscar aquela referência no livro, na Bíblia, sobre o profeta Isaías. E aí eu nunca tinha ouvido que Isaías tinha, a morte de Isaías, supostamente ele foi cerrado ao meio por pregar a palavra de Deus, por ser um profeta que era contra o pecado e sofreu perseguições por amor a Deus, por obedecer a Deus, por seguir os passos de Deus, porque Deus sempre dava ao povo um profeta para que o povo se chegasse ao arrependimento. Até então, Deus ainda não tinha enviado Jesus para morrer pelos nossos pecados. E o povo sempre saía da presença de Deus, então Deus sempre levantava um profeta, né? E Isaías foi o último deles, né? Porque ele profetizou muito a respeito de Jesus Cristo, que nós teríamos um Salvador, um libertador, aquele que morreria pelos nossos pecados. E então eu fiquei meditando e aquilo me tomou assim de um jeito que eu comecei a chorar. E eu comecei a pensar, meu Deus, como uma pessoa morre cerrado. Quer dizer, para nossa humanidade hoje, né? Eu falei, nós conseguiríamos passar por isso? Nós? Será que nós aguentaríamos? Eu falei, Edson, nós somos muito fracos. Por quê? Quando nós abrimos a internet, principalmente nesses dias, igual eu comentei ontem, né, sobre o carnaval, os deboches, né, já teve muitos deboches, tem muitos deboches, não é de hoje, que hoje em dia nós vemos mais coisas porque tem as mídias, redes sociais, que é, né, que nós fuçamos e nós vemos tudo que nós procuramos, nós achamos o que está acontecendo, o que estão falando, o que estão fazendo. Infelizmente, né, nós vemos muitas coisas tristes, nós vemos coisas absurdas que nós falamos, não pode. Até quando a gente lê alguns comentários do que estão postando, dos acontecimentos, as pessoas comentam assim, volta logo, Jesus, tu precisa voltar logo, porque o que está acontecendo, acontecia coisas terríveis também antigamente. Eu não sei se eu vou falar piores do que nós estamos vivendo hoje, mas imagine a perseguição como era. Como hoje em dia também tem perseguições em certos países, né? Pessoas são mortas por amor a Cristo. Mas eu fiquei impactada, eu fiquei assim, pensando na morte de Isaías, né? Não tem relatos assim, há histórias, né, que fala da morte dele. A Bíblia não fala diretamente que ele foi cerrado, mas histórias falam que pelo jeito que eles naquela época era assim, né? As pessoas matavam
assim, dessa forma, cerrando as pessoas. Então, provavelmente Isaías foi cerrado no meio por falar sobre o pecado. Então, eu estava meditando nas coisas assim que nós vemos, que me choca também, o que fazem contra os cristãos, né, que humilham os cristãos. Muitas vezes nós nos sentimos assim, né, falar de Deus é falar contra quem crê em Deus também, né, mas quem somos nós? Nós não precisamos se preocupar com isso, porque muitas vezes nós falamos, nossa, aquelas pessoas falando e nós já queremos se vingar, tipo assim, é tanto deboche. Mas são pessoas que não creem, não acreditam em Deus, são pessoas profanas. E nós vemos hoje em dia na mídia quantas coisas estão acontecendo, até o que me chamou também a atenção foi um caso que estão comentando bastante daquele pai, uma das coisas, né, daquele pai que matou seu filho, seus 2 filhos e se matou por causa de uma suposta traição da sua esposa, se ele traía também. Olha a humanidade como está, olha a situação do mundo que nós estamos vivendo. Matou 2 crianças inocentes por causa de um pecado que ele cometia, que a sua esposa cometeu e que não queria perdoar ou não queria deixar o filho para ela, se vingou, né, nos filhos, para ela não ter os filhos, por causa de erros de próprios pais, matando filhos inocentes. É daí para lá que nós vemos. Mas só que isso até hoje nos assusta. Até hoje nos assusta essa brutalidade que nós vemos. Mas isso já foi escrito para nós. E eu comecei a meditar hoje de manhã no Salmos 2, de ver que tudo isso já acontecia antigamente. O povo, ele nunca quis obedecer a Deus, nunca quis andar em santidade, sempre quis andar nessa liberdade, que é uma liberdade para o pecado. Eles não querem se desprender desse pecado, por mais que eles acham que a liberdade é fazer o que eles querem, a liberdade os aprisionam. Na verdade, eles são escravos desse pecado. Eles querem continuar sendo escravos do pecado. Na verdade, eles não querem a verdadeira liberdade, que a verdadeira liberdade está em Cristo. Nós somos livres em Cristo, porque Cristo nos libertou do pecado. Somos livres em Cristo. Ele nos perdoou, nos resgatou. Nós somos livres quando nós confessamos Jesus Cristo. Aí sim nós somos livres. Porque nós sabemos que teve um que morreu pelos nossos pecados e que nos perdoa dos nossos pecados. Isso é a verdadeira liberdade. Olha o que diz em Salmos 2. Salmos 2. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor, os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro,
tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que neles confiam. Salmos 2 já está falando sobre isso. Naquela época já estava falando. O melhor de tudo é os governantes se renderem a Deus e viver uma vida feliz, temendo o Senhor. Jesus Cristo viria, salvaria a humanidade. E se nós o aceitar, nós teremos uma vida feliz em Cristo. Mas não, olha só o que os governantes, os reis, os poderosos, líderes querem fazer. Querem soltar as ataduras, achando que eles serão livres se eles não tiverem cumprindo a lei de Deus. Vamos romper, vamos fazer o que nós queremos, vamos fazer a nossa vontade, vamos ser livres, acorrentando dessas ataduras, dessas cordas. Mas o que diz no versículo 4? Que Deus rirá deles. Não é um sinal de zombaria, pelo que nós vemos o que está acontecendo em nosso mundo, presidentes, governantes. Quando eles não estão na direção de Deus, quando eles fazem opressão contra os humildes, contra os necessitados, quando eles corrompem-se, pegando todo o dinheiro do povo, se desviando o dinheiro do povo, fazendo com que eles acham que eles estão bem e nós estamos na piores. Nós quem que eu estou falando? Os cristãos, os que creem em Deus verdadeiramente, os que sabem que Deus é justiça, que isso terá um pago. Deus se rirá deles. Eles acham que eles são poderosos, que eles estão no poder. Eles acham que Deus não estão vendo o que eles estão fazendo com a humanidade. Deus é justiça. Deus se rirá deles. Não é não quer dizer uma zombaria. É que Deus não se preocupa com isso. Porque Deus é soberano. Deus está acima de tudo, de todos. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele permite. Muitas vezes, será que isso nos intimida? Fiquei pensando. Tudo que nós vemos aí na mídia contra os cristãos, será que isso nos intimida? Não. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está vendo tudo. Isso que nós vemos do governo, dos presidentes, de guerras, de tudo aquilo que se acham poderosos. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas, virá juízo tudo isso. Eles vão pagar. O que quer dizer que Deus se rirá deles, que Deus vai trazer justiça contra eles. Deus é a favor sempre daqueles que são humilhados, daqueles que sofrem perseguição. E muitas vezes nós vemos coisas aos nossos olhos que nós falamos, meu Deus, isso é uma injustiça. Mas Deus é justiça. Deus tem o tempo dele de se vingar. A vingança não é nossa, a vingança vem de Deus. Deus vai fazer com que eles paguem por tudo que estão fazendo. E me fez lembrar também aqui em Timóteo. Olha o que Timóteo fala também sobre isso que nós estamos comentando agora, sobre a injustiça, sobre a perseguição, porque me fez refletir o que Isaías sofreu por levar a palavra. Nós hoje aqui no Brasil não sofremos nada perto do que os outros países passam, perto do que os mártires sofreram
para trazer essa palavra, para essa Bíblia maravilhosa, bonita, de capa dura, que está aqui com toda essa palavra de Deus. Isso daqui custou sangue, sangue. Para nós termos hoje essa palavra de Deus em nossas mãos, muitos morreram, sofreram, e nós, muitas vezes ouvemos essas coisas que falam contra nós e nos ignoramos, queremos dar resposta para isso. Não precisa dar resposta para isso, é Deus que nos justifica, é Deus que irá se vingar no tempo dele. Eu gosto muito de ler 2 Timóteo, os últimos dias, já fala aqui no título, capítulo 3, a carta de Paulo a Timóteo. Olha só a sabedoria de Paulo falando a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, estão aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos do entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais como me aconteceram em Antioquia, Paulo falando, e Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver piamente. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando-se e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E esse versículo mais conhecido que fala: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso. O que eu tenho que dizer mais sobre esta palavra? É a palavra de Deus que tem resposta para tudo. Paulo aqui falando a Timóteo isso, e é lição para nós. Isso é para os tempos hoje em dia, é para os nossos tempos hoje. É a palavra que nos defende, é a palavra de Deus que nos defende.
Nós cremos nesta palavra e nós vemos todos esses acontecimentos aí, falados aqui na palavra de Deus. Aquele que quer viver piamente e querem ter uma vida justa diante de Deus, eles padecem perseguições, sim. Nós padecemos perseguições, sim. Seremos odiados pelo mundo porque somos como aqueles profetas que anunciam a palavra de Deus, que somos contra o pecado, mas há juízo para eles. Há juízo para eles, não é nós que vamos nos defender, é Deus que vai nos defender de tudo isso que nós vemos contra os cristãos no mundo todo. Nós temos um Deus que é soberano, nós temos um Deus que cuida de nós. Não devemos nos intimidar, devemos prosseguir a nossa caminhada de cabeça erguida, falando e defendendo a nossa fé, custe o que custar. Perseguições podem virem, talvez não desse jeito, de outros jeitos, mas nós nunca vamos desistir de crer nesta palavra, de defender esta palavra, porque ela é a palavra de Deus. Esse é um alerta para nós, esse devocional de hoje, me chamou a atenção e eu quis trazer isso também para vocês, é o que nós estamos vivendo, mas não devemos desistir, devemos estar, como está acontecendo ali na nossa congregação, em oração, em clamor. É momento da igreja clamar, é momento da igreja se humilhar, é momento da igreja buscar poder. Sem poder, nós não podemos vencer. E é na oração que nós conseguimos poder. Muita oração, muito poder. Menos oração, nada de poder. O segredo de tudo aqui é a oração. É a oração. Igreja acorda, igreja levanta, igreja começa a clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Os tempos são difíceis, acorda, igreja. Nada de distração agora, é momento de nós clamarmos, orarmos, buscarmos poder para vencer, porque nós estamos numa guerra espiritual. Não é nada humano, é espiritual. Sempre houve esta luta espiritual, o mal contra o bem. Sempre houve, sempre foi espiritual. Desde quando o diabo quis ser mais que Deus, foi lançado lá do céu, jogado aqui para a terra, juntamente com outros demônios. Sempre houve essa guerra, ele sempre quis ganhar, ele sempre quis ir contra quem é de Deus. É isso que está acontecendo no mundo, é guerra espiritual. Vamos continuar como esses homens aqui, esses profetas que morreram por amor a Deus. Não vamos desistir, não vamos nos intimidar, vamos orar. A nossa parte, o nosso dever como cristãos é orar, é clamar, é pedir a justiça de Deus. É ela que vai agir a nosso favor. Em nome de Jesus, nos despertemos nesta palavra. A guerra é espiritual. Não adianta falar que eu sou de direita, que eu sou de esquerda. A nossa guerra é espiritual. Vamos buscar poder em Deus. E Ele vai dirigir os nossos passos. O que nós devemos fazer em um mundo tão corrompido desse. Mas a Bíblia já dizia, o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui. Os demônios, Satanás está aí, os demônios estão aí contra a igreja. Cada dia vai ser assim, até o fim da consumação dos séculos vai ser assim. E nós o que temos que fazer? Orar. Sempre foi orar, sempre foi buscar o direcionamento de Deus. Orar por aqueles que são lideranças, orar para que tenham visão espiritual, visão de Deus, para que não caia na cilada dos diabos, dos demônios, daquele que rege esse mundo. Vamos orar pelos nossos governantes, Deus dê direção e que nós possamos ter uma nação que sirva a Deus, orando. Muitos já estão corrompidos, muitos já decretam que não crê nem em Deus mais.
mas nós cremos. O maior é o que está conosco, não o que está com ele. Maior é quem está conosco, não o que está com eles. Quando dizem que não tem fé, que querem banir a sociedade, que querem debochar porque somos conservantes. Seremos até o fim da nossa vida, não importa o que nós vamos sofrer. Vamos erguer a nossa bandeira é Cristo. Sempre será. Deus é soberano, Deus se rirá deles, há o tempo da justiça de Deus e ela está próxima, está chegando. Confiamos nesse Deus que cuida de nós em meio a este mundo nojento, corrupto que nós estamos vivendo. Ainda há remanescentes, aleluia, que o Senhor levantou nesta terra para não se corromper, não se contaminar, que você e eu sejamos esse remanescente que o Senhor levantou nesta terra para não se contaminar com este mundo sujo, imundo, a qual nós vivemos, mas nós não somos daqui, somos peregrinos que estamos com a nossa bandeira erguida. Jesus Cristo é o nosso foco e jamais nós vamos negar esta palavra por amor a Deus, e Deus será conosco e nós teremos a vitória, porque sempre Deus deu vitória ao seu povo e nós somos esse povo que amamos a Deus, que reverenciamos a esse Deus e vamos ter a vitória sim, no nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê direcionamento, Deus nos dê unção, poder, estratégias, Deus nos use, nos capacite para continuarmos nessa nossa fé, sem baixar nossa cabeça para aqueles que são errados, para aqueles que estão ímpios, para aqueles que querem, que achem que nós vamos se dobrar diante do Deus de Baal. Não vamos, não vamos, porque nós sabemos o Deus a qual nós cremos. Aleluia. Deus nos abençoe. Deus te dê força na oração, na perseverança. Deus te ajude a caminhar, a enxergar a verdade e saber que a nossa luta é espiritual, não física, não material, é espiritual. Oremos pelo nosso Brasil. Amém? Deus te abençoe.